Então, um dos motivos principais desse trabalho aqui não é fazer sinais e nem prodígios, né? Não é curar o corpo físico das pessoas, porque o corpo físico, não adianta curar o corpo físico se o interior está podre. E aí, gente, estamos juntos em mais um podcast. Nós vamos falar alguns assuntos variados, mas tudo relacionado ao trabalho aqui do EPA, porque muita gente assim pode perguntar: qual é a finalidade desse trabalho? Qual é o intuito desse trabalho? O intuito desse trabalho ele é variado, não é somente uma situação, são várias situações, né? E nós vamos devagar, vamos falando devagarzinho, e nós vamos destrinchando isso aos poucos. Como vocês sabem, a humanidade que vive aqui no planeta Terra, em sua grande maioria, em sua esmagadora maioria, são espíritos muito endividados. Tá? O que seria essa dívida? São espíritos que em outras encarnações, não só aqui na Terra, como até mesmo em outros mundos, muitos são exilados para cá, que fizeram muita maldade, vamos dizer assim, prejudicaram muita gente, maldades variadas, tá? Aqui na Terra é bem fácil de identificar o que é a maldade, é só a gente ver como estão as pessoas, ligar as televisões nos repórteres, que vocês vão ver o que é maldade. Então, espíritos muito endividados, espíritos muito doentes. Doentes como? Doentes do espírito. O que é a doença do espírito? São as paixões. O que são as paixões? As paixões são o orgulho, a arrogância, o egoísmo, o ódio, a avareza, né? A falsidade, a inveja, o ciúme, o fanatismo, principalmente o religioso, essa doença, né? Ou seja, tudo isso são paixões, né? Então, isso é o que a humanidade daqui tem muito forte, ganância, tá? Sede de poder, sede de dominar, tá? Essas são doenças do espírito que a maioria da humanidade aqui tem. Só que tem um problema. Quando alguém fala para essas pessoas, para essa humanidade, que elas têm isso, ou seja, coloca um espelho na face delas e fala: olha, você tem isso, isso e isso, vamos consertar, vamos mudar? Olha, você é assim, 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 essa é a sua realidade. Vamos mudar? Quando alguém faz isso, essas pessoas não aceitam, porque elas acham na cabeça delas que elas não são daquele jeito que foi dito. E são. É porque isso tudo está tão entranhado aqui na Terra que parece que é normal. Elas não estão acostumadas a ter o contato com alguém verdadeiramente amoroso, fraterno, compreensivo, tolerante, afável, carinhoso. Elas não estão acostumadas com isso, é difícil achar alguém assim aqui na Terra. Então, quando aparece alguém assim, todo mundo estranha. As pessoas às vezes até nem acreditam, falam assim: nossa, essa pessoa ela está encenando, não é possível que ela é desse jeito. Não precisa ser perfeito para ser desse jeito, tá, gente? Alguém pode ser desse jeito e ter defeitos, tá? Normal, tá? Mas é uma pessoa diferente. E a espiritualidade vem enviando espíritos que são assim a reencarnação aqui na Terra. O que eu estou querendo dizer? Que já tem um grupo, já tem uma quantidade de espíritos encarnados que são desse jeito, gente. Desse jeito que eu falei agora, cheio de virtudes do espírito. Não são perfeitos, tá? Mas são amorosos, são compreensivos, são tolerantes, são afáveis. Tem vários por aí. E a espiritualidade vem fazendo com que eles apareçam na internet.
Ou seja, muito nessa parte de espiritualidade, de filosofia. Então tem filósofo por aí, filósofa, que está aparecendo na internet, muito na internet dando entrevista, que são a reencarnação desses espíritos evoluídos, que são amorosos, que são afáveis. E também tem médiuns evoluídos, que estão reencarnados hoje para fazer um trabalho bonito. Porque eles vão pregar o amor e eles verdadeiramente são amor, eles vão emanar esse amor. E as pessoas vão sentir. Só que cada um tem uma missão, né, gente? Uns vão falar de uma forma mais tranquila, outros vão falar de uma forma mais incisiva, e esses serão os mais perseguidos, porque não serão compreendidos, porque serão vistos como arrogantes, como agressivos, e não são. Precisa falar dessa forma mais forte, porque os espíritos que estão aqui na Terra, os endividados, são os mais rebeldes de todos os tempos. Então eles só vão ouvir dessa forma mais incisiva. Mas é claro, às vezes, esses que falam muito incisivo também vão falar amorosos e afáveis. Nem sempre eles serão somente incisivos. Eles também vão... Vai haver momentos que eles vão falar de uma forma mais tranquila. Não vai ser incisivo toda hora. Tá? E tem outros que não vão ser incisivos, não. Vão falar de uma forma sempre amorosinha, calminha, porque eles vieram com essa missão. E outros vão agir das duas formas, incisivo e mansinhos, cada um na sua missão, né? Então, a espiritualidade vem fazendo esse trabalho e eles estão se mostrando por aí, de uma forma como nunca houve antes. Nós estamos vivendo um momento muito importante. Só basta enxergar, é só ter olhos espirituais para enxergar o que está acontecendo, né? Então, o intuito desse trabalho aqui, um dos motivos desse trabalho aqui, é a cura espiritual. Não é fazer sinais, não é fazer prodígios. Ah, se você é esse espírito evoluído todo, Daniela, que estão dizendo que você é, então cure a fulana de tal. Então cure o fulano de tal. Isso aí é a mesma coisa que fizeram com Jesus lá atrás. Falaram assim para Jesus: se você é mesmo o Messias, então cura o fulano de tal, faça-nos um sinal, faça-nos um prodígio, ou seja, faz uma mágica, faz algo sobrenatural. Quem fala isso, gente, são pessoas incrédulas, são pessoas imaturas de espírito, muito imaturas, muito ignorantes e muito distantes de Deus, pessoas sem fé, são incrédulos, tá? Apesar de estarem numa religião, ou numa ciência espiritual, ou numa filosofia espiritual, porque estar lá não quer dizer que você é. Então, o trabalho aqui é de cura espiritual. Como é que é essa cura, Pedro? Essa cura é simples. É remover as paixões, ajudar as pessoas a remover as paixões e substituir essas paixões por virtudes. Substituir o ódio pelo amor. Substituir a impaciência pela paciência. E assim vai. Substituir a intolerância pela tolerância, pela compreensão. Tá? Aí cura o corpo físico, mas o interior continua podre, não adiantou nada. O corpo físico vai para debaixo da terra e o espírito que está ali continua doente. Então, curar o espírito é muito mais importante, né? Então, um dos principais trabalhos aqui do EPA é a cura espiritual. Nossa, nem precisava ter outras coisas. Só esse daí, cura espiritual para cá, para a terra, já está lindo. Está lindo, lindo. Vamos lá. No universo, existem espíritos que eles não têm mais forma humana. Eles são feitos de pura luz, porque eles já evoluíram muito, e eles não precisam encarnar mais. Nem perispírito eles têm mais, nem um corpo astral eles têm mais. Eles vivem pura luz, puro corpo mental superior. São espíritos que são livres no universo. São espíritos que são evoluidíssimos, tá? São espíritos que são evoluidíssimos. Então, eles têm
uma capacidade muito grande para fazer certas coisas. Vou dizer uma delas, por exemplo. Por exemplo, esse tipo de espírito que eu falei agora, extremamente evoluído, ele pode fazer uma coisa com você. Ele pode fazer o seguinte: ele pode desdobrar você. Desdobrar você, o seu corpo vai ficar dormindo em casa, ele tira o seu espírito do corpo, ou então ele manda um outro espírito, que pode ser o seu mentor espiritual, tirar você do corpo, o seu espírito do corpo, seu corpinho ficar dormindo em casa, ele tira o seu espírito do corpo, leva você lá no universo, o seu mentor espiritual. E aí o seu mentor espiritual coloca você frente a frente com um espírito desse evoluidíssimo, que é pura luz, que não tem mais forma, um espírito antigo, muito antigo, que antes do seu espírito existir, eles já eram evoluidíssimos, eles são muito antigos. E aí, esse espírito, ele escaneia você todinho. Ele, em segundos ali, ele vê todas as suas encarnações passadas, ele vê todos os seus defeitos, todas as suas qualidades, ele vê as coisas que você está repetindo, várias vidas, as coisas complicadas que você já está repetindo em várias vidas. Ele vê defeitos que você sabe que você tem, ele vê defeitos que outras pessoas já identificaram que você tem, e ele vê defeitos que nem você sabe, nem as outras pessoas sabem que você tem. Eles fazem isso. Isso daí acontece direto. Só que às vezes acontece do seguinte: disso acontecer com você, você volta para o corpo, mas você não volta sem lembrar de nada, mas isso aconteceu com você. Então por que, Pedro, que me desdobrou para eu depois voltar para o corpo e não lembrar de nada? Pode ter certeza, está tudo gravado no teu espírito e você pode não lembrar de nada desse evento que você teve com esse espírito. Mas você, quando voltar para o corpo, você vai acordar de manhã cedo com uma vontade de mudar. Sabe aquela vontade grande de mudar? Você vai acordar com uma vontade de mudar. Ai, meu Deus, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. Eu sei que eu estou arrogante, eu sei que eu estou muito agressivo, eu tenho que, não sei o que é. Acordei hoje de manhã com uma vontade de parar de ser uma pessoa agressiva. Acordei hoje de manhã com um incômodo, estava sentindo que eu tenho que parar de ser um intolerante religioso, um fanático religioso. Eu acordei sentindo que eu tenho que parar de descontar todas as minhas mágoas, toda a minha vida que é uma vida desgraçada. Eu tenho que parar de descontar isso nas pessoas na internet, escrevendo ofensas para elas, julgando elas. Eu tenho que parar de descontar isso nas pessoas. Eu não sei o que é, eu acordei hoje de manhã com uma vontade de mudar para melhor, para fazer uma reformulação da minha vida. Por quê? Pode ser que tenha acontecido isso com você. O seu mentor espiritual pode ter te levado lá no universo, colocado você frente a frente com um espírito desse evoluidíssimo que escaneia você todo, e ele fala assim: ó, há 30 vidas que tu está repetindo isso aí, ó, que tu está fazendo lá na Terra. Tem 30 vidas, você trata de voltar para lá e muda isso de uma vez por todas, para você evoluir. Então eles fazem isso. E eles podem falar de uma forma muito amorosa, mas eles podem falar amoroso, mas fala firme, hein? Porque você já está repetindo há 30 vidas aquilo, 20 vidas, sei lá quantas vidas, e eles querem o seu bem. Eles fazem isso para o seu bem, não é para te esculachar, não é para te julgar. Ele não está julgando, ele está te ajudando. Isso é um presentão para você. É um presente que tu não queira nem imaginar. É um presente melhor do que qualquer outro presente material aqui na Terra, porque está relacionado à salvação do seu espírito, à sua evolução espiritual, para você parar de sofrer. Que é isso que você repete há muitas vidas, faz você sofrer muito e te prende a mundos atrasados como esse aqui. Tá? Então, eles fazem isso, desdobram você e mostram tudo o que você tem que mudar, que está complicado. Só que esse espírito de muita luz, ele está lá no universo. Ele não está aqui encarnado na Terra, ele está lá no universo.
Então vão desdobrar você, vão levar você até lá, vão colocar você frente a frente com ele no universo. Ele vai falar tudo que ele tem que falar para você, tudo que você tem que mudar, depois você volta para o corpo, mas ele continua lá, tá tranquilo. Agora vamos supor, é só uma suposição, tá? Vamos supor que esse espírito evoluidíssimo, que é pura luz lá no universo, vamos supor que lá no universo, de repente, uns espíritos ainda mais evoluídos do que ele, mais antigos do que ele, porque sempre tem alguém mais evoluído que você, eles resolvem ter uma ideia. Eles têm uma ideia de reconstruir o corpo astral todinho desse espírito cheio de luz, que tem esse dom de escanear a sua alma. Resolvem construir um novo corpo astral para ele e levá-lo à reencarnação no planeta Terra, para ele reencarnar aqui e fazer exatamente isso que ele fez lá no universo com você. Leva ele à reencarnação e fala assim, olha, você vai ser levado à reencarnação para você escanear o espírito de todo mundo e você falar para eles tudo que eles têm que mudar, porque eles já estão repetindo há 10 vidas, 15 vidas, 30 vidas, e lá na Terra, você vai ser levado à reencarnação lá na Terra, você vai ter um corpo astral novo, você vai ter um corpo físico novo, né? E você vai fazer esse serviço. Você vai, por exemplo, abrir um canal no YouTube aí na internet, você vai botar a cara na internet e você vai escanear eles todos. Porque muitos deles têm o mesmo problema, igualzinho. Você vai escanear eles de uma forma tão profunda que eles vão achar que você está falando deles. Vai falar assim, nossa, ele está falando de mim, mas na verdade ele está falando de muitos. Sim, ele está falando de você e de muitos outros que são iguaizinhos, porque são grupos kármicos que têm as mesmas doenças do espírito. São várias pessoas que têm a mesma doença do espírito. E aí esse espírito que está lá, constrói um corpo astral nele de novo, colocam ele num corpo físico e ele vai fazer esse serviço. Só que ele vai estar na Terra, encarnado, sujeito a tudo que vocês vão fazer com ele aqui na Terra. Sujeito ao calor, esse sol, esse calor excessivo, sujeito à chuva, sujeito ao frio, sujeito a sentir fome. Se der um beliscão nele, ele vai sentir dor. Se uma formiga pinicar ele vai sentir dor. Sujeito a ficar gripado, sujeito a tudo isso. Porque ele estará num corpo físico reencarnado, aqui na Terra, então ele estará sujeito a todas as leis da física daqui do plano material, da terceira dimensão. Então, se você der um soco nele, ele vai sentir. Ele está sujeito às leis da física daqui. Se ele der uma cabeçada na parede, a cabeça dele vai doer, ela não vai atravessar a parede. Ele está num corpo físico. Então ele estará sujeito a tudo o que acontece aqui, inclusive as consequências de quando ele escanear a alma das pessoas e falar para ela tudo o que elas são, ele estará sujeito às consequências da reação delas. Então, quando estava lá no universo, que você ficou cara a cara com ele, você viu o espírito, né? Você viu aquele espírito iluminadíssimo, né? Só em corpo mental, lindo, cheio de luz. Aí quando ele falou para você tudo o que você é, você botou o seu saquinho embaixo do braço, né? A sua violinha embaixo do braço, botou o rabinho entre as pernas e você falou assim, poxa, ele está certo, eu tenho que mudar mesmo. Mas você pensou assim porque você viu o espírito iluminadíssimo na sua frente, né? E se ele entrar num corpo físico aqui, você não vai estar vendo o espírito dele. Você vai estar vendo uma pessoa normal, com um corpo físico igual ao seu. Será que você vai acreditar que essa pessoa é a reencarnação desse espírito? Será que você vai acreditar? Eu acho que não. Você não vai estar vendo aquele espírito lindo, cheio de luz. Então você, quando ele começar a escanear você e dizer para você tudo o que você é, sabe o que você vai fazer? A maioria, não todos, mas a maioria vai fazer, sabe o quê? Vai ficar com muita raiva dele. Muita raiva. E aí vai dar uma vontade em você de destruí-lo. Vai dar uma vontade grande. Você vai fazer das tripas coração para destruí-lo a qualquer custo, porque você não suportou ouvir dele as verdades sobre você. Demonstrando assim,
o seu nível evolutivo inferior, a sua inferioridade evolutiva, a sua imaturidade de espírito, o quanto você é atrasado quando você não aceita ouvir as verdades sobre si mesmo. Você vai ficar com tanta raiva que você vai chamá-lo de arrogante, de julgador, que ele está te julgando. Você vai chamá-lo de agressivo, principalmente se ele falar mais forte. Você vai dizer que ele é tudo de ruim, porque ele colocou um espelho na sua cara e mostrou tudo que você é. E pode ter certeza, dependendo do nível da sua doença, você será atraído como a limalha de ferro ao ímã a essa pessoa, seja pessoalmente ou seja o vendo num vídeo de YouTube. Você será atraído para os vídeos dele. Você não conseguirá deixar de assisti-lo, mesmo o odiando profundamente. Você não conseguirá deixar de assisti-lo. E você perceberá que você está sendo uma marionete de Deus, porque Deus está te empurrando para assisti-lo. É necessário que você esteja ali o assistindo. E é necessário que você faça comentários agressivos, julgadores, violentos e incrédulos sobre ele. E é necessário que você faça muito mais outras coisas. Então esse é o trabalho de cura que o EPA faz. Os médiuns do EPA, principalmente o que vos fala agora, escaneia você todo e diz para você quem você é. E não necessariamente o médium que vos fala agora precisa ser um espírito evoluidíssimo desse que está em puro corpo mental. Eu não estou dizendo que eu sou esse espírito. Não precisa ser esse espírito para fazer esse trabalho aqui agora. Não precisa, pode ter bem menos evolução do que isso para fazer. É só vir com essa programação. Eu só dei um exemplo do espírito iluminadíssimo. Não quer dizer que eu sou esse espírito. Eu não disse isso. É só um exemplo. Né? Que outros médiums podem fazer isso, podem vir com essa missão. E não precisa ser esse espírito iluminadíssimo. Podem ser até mesmo médiums assim, que tem uma evoluçãozinha legal, mas uma evoluçãozinha, sei lá, vamos botar aí uns 20% acima da humanidade daqui da Terra, já é uma evolução bem boa. Uns 10%, 15% acima, um pouco acima da média aqui da maioria da Terra, já está uma evolução bem boa, ele já pode fazer essa missão. Não precisa ser um espírito que vive por corpo mental superior, pode ser um espírito que está em corpo astral. Eu só dei o exemplo desse espírito que tem por corpo mental, porque eles fazem isso. Ah, mas e esse médium que está reencarnado, que só é uns 10, 15% de evolução acima de nós, como é que ele vai ter esse dom de escanear? Ué, o espírito dele pode não ter esse dom, mas Deus pode conceder uma mediunidade que ele pode escanear. Uma mediunidade que ele pode escanear a pessoa todinha. Vocês nunca viram por aí, médiuns por aí, que olha para você e fala a tua vida toda? Então, isso é o scanner. Um médium que olha para você e fala a tua vida toda, ainda fala as vidas passadas? Então, a pessoa pode, o espírito pode encarnar com essa mediunidade. Que não quer dizer que ele é iluminadíssimo, é só uma mediunidade. Uma mediunidade dessa bonita não quer dizer que o espírito que está ali é evoluidíssimo, não tem nada a ver. Mediunidade ostensiva não está associado à evolução espiritual, é uma evolução muito grande. Né? Então, né, um dos trabalhos aqui do EPA é esse, a cura. E a pergunta que eu faço é, como vocês vão reagir com relação a esse tipo de trabalho? Qual será a reação de vocês quando esse trabalho estiver sendo feito? Na verdade já está sendo e vai continuar. Qual vai ser? Vocês vão suportar ouvir as verdades sobre si mesmos? Como é que vocês vão reagir? Qual vai ser a reação? Vocês vão demonstrar uma compreensão muito grande e admitir, olha, eu tenho esse problema mesmo, ou vocês entrarão em fúria, ou ficarão com muita raiva,
É uma coisa a se pensar. Então, nem precisa citar outros propósitos do trabalho do EPA. Esse daí já é um ótimo propósito de cura. E vai ser assim até quando Deus quiser. Até quando Deus quiser. O que você acha desse tipo de trabalho? Eu posso falar assim, como uma pessoa que veio de fora, né, que foi telespectadora antes de estar aqui dentro, eu posso dizer que é um trabalho, sim, de cura, mesmo sem a gente estar aqui dentro, porque quando eu comecei a assistir os vídeos, muita coisa mudou na minha vida, no meu físico, no meu espiritual, tudo começou a mudar. Eu comecei a enxergar as coisas de outra forma e toda cura precisa de um expurgo. Então, pessoas foram saindo da minha vida, coisas foram mudando, eu fui descobrindo ser uma pessoa que eu não sabia que eu era, e cada dia a gente vai se descobrindo mais e mais e mais e mais. E estando aqui dentro é mais intenso, né? A gente vai recordando coisas de vidas passadas que a gente tem que melhorar. E não pode lutar contra isso, não tem como lutar contra essa energia, porque senão você vai continuar doente. Então não tem sentido você tá em busca da espiritualidade, tá buscando vídeos como esse, a procura de cura, de libertação, se quando é falado para você o que você é e você sente que você é, só que você não quer admitir aquilo ali, não adianta você ir contra essa energia. Você vai continuar doente e vai continuar lutando contra a evolução. E é algo que, nesse momento que a gente está, não tem mais condições disso acontecer. Então, assim, para quem quer buscar, para quem tá focado, perseverante, vai seguindo a favor, não contra a maré, né? Porque seguir contra é mais sofrimento, muito, muito, muito mais sofrimento. Dani, o que você acha desse trabalho de cura espiritual? Eu acho que é muito necessário, principalmente para nós que buscamos, né, que estamos em busca desse despertar. É uma remoção de cascas, né, que são necessárias para a nossa evolução. E é acessível a todos, né? Basta querer, basta aceitar, se olhar, né, e ser curado, porque a cura começa em nós, né? Precisa do nosso querer, da nossa vontade para que ela aconteça, né? Então, é algo que a gente precisa mergulhar, aceitar e ir em busca. Então, vamos lá, vamos pensar. Vamos pensar. Aqui é um trabalho espiritual. Vamos supor que esse trabalho espiritual aqui, vou dizer da minha parte, eu, Pedro, vamos supor que esse trabalho espiritual tenha que ser até o final da minha encarnação. Vamos supor que eu viva até os 90 anos de idade. E esse trabalho meu, esse trabalho aqui comigo, será feito, a minha missão é até a morte, até o desencarne, até os meus 90 anos. Então eu vou trabalhar até o fim, né? Até o fim dessa vida. Tá. As pessoas, eu não consigo fazer esse trabalho sozinho. Eu preciso de algumas pessoas para me ajudar, né? Como está acontecendo aqui. As meninas todas que estão aqui me ajudam muito. Sozinho eu não faço, eu preciso muito delas. Sem elas eu não faço o trabalho, tá? Então elas todas aqui têm a sua função, cada uma tem a sua função. E qual é a programação? A programação é a seguinte: tem gente que vai trabalhar comigo, que está na programação, que ela trabalhe comigo até o final da minha encarnação junto comigo. Tem gente que está na programação, que ela fique aqui durante 6 meses somente. Tem gente que está na programação que ela fica aqui 5 anos. Tem gente que está na programação que ela fica aqui 10 anos. Tem gente que está na programação que vai ficar aqui 3 semanas. Tá? Então, nós temos que tirar essa visão romântica de espiritualidade, essa visão fantasiosa de espiritualidade, essa crença
esse dogma de que todas as médiuns que estão aqui têm que ficar no trabalho até o final da vida. Isso é uma crença religiosa criada pelas religiões. É uma crença, é um dogma, isso não existe. Nada é para sempre. Nem todos que virão vão trabalhar comigo até o final da minha vida. Não. Até aqueles que estão na programação para ficar até o final da encarnação, pelas suas escolhas, pode escolher ficar só 2 anos e depois sair. Mas estava na programação dela que era até o fim, mas ela, pelo seu livre-arbítrio, quis ficar só 2 anos e sair do trabalho. É livre-arbítrio, é escolha. Assim como tem gente que veio para ficar só 5 anos, vamos dar um exemplo, mas acaba ficando até o final da vida. Por quê, Pedro? Veio para ficar 5 anos e ficou até o final? Porque ela surpreendeu a espiritualidade. Ela fez um trabalho tão maravilhoso, tão eficiente, que a espiritualidade mudou os planos e a manteve até o final da encarnação. Então já não são mais 5 anos que ela vai ficar. Ela vai ficar até o final da vida, porque o trabalho dela está maravilhoso, ficou até melhor do que aquela pessoa que estava na programação, que ficasse a vida inteira e foi embora depois de 2 anos. Então existem na espiritualidade as mudanças de planos. Então, temos que tirar essa visão romântica, essa visão fantasiosa, religiosa, esse dogma de que tem que ser até o final. Isso não existe. Não existe. Isso é uma fantasia criada por religião. Isso é crença. Então, um dia, a Daniela pode estar aqui para trabalhar até o final, está na programação até o final da vida, mas ela pode ficar aqui só 3 anos e sair. Qual é o problema? Se ela sair, depois a espiritualidade vai trazer outras pessoas, outra pessoa para substituí-la. Todos nós somos substituíveis. Todos somos substituíveis. Nós não somos especiais e nem melhor do que ninguém. Nós somos substituíveis, pois eu digo que poucos, muito poucos, dá para contar em uma mão, em os dedos de uma mão só, aqueles que vão ficar nesse trabalho aqui até o final da encarnação. São muito poucos. Então aqui vai ter uma grande dança das cadeiras. Tem gente que vai vir daqui a 5 anos só, vai vir para trabalhar aqui. Tem gente que vai vir daqui a 10 anos. Vai ficar um tempinho e vai sair, ou vai ficar a vida toda. Então vai estar sempre tendo gente nova. Pedro, você está dizendo isso por quê? Muita gente vai dizer assim, olha lá, ele já está dizendo o que vai acontecer, porque esse trabalho não vai dar certo. Então ele está dizendo isso, não tem nada a ver. Isso daí é pensamento de gente que tem uma cabecinha de amendoim pequenininha, não tem expansão de consciência nenhuma e não sabe como as coisas funcionam. Tá? Então, isso é normal, isso acontece em todas as casas espirituais, quem já trabalhou sabe. Tem gente aí que ficou 10 anos no centro de Umbanda e saiu, foi para o espiritismo. Tem gente que ficou 5 anos no espiritismo, 20 anos no espiritismo, e de repente resolveu ir para a Umbanda, ou resolveu ir para a evangélica, isso é normal, ou resolveu não ir para mais religião nenhuma, resolveu ficar em casa e ficar buscando em casa sozinho. Estou certo ou estou errado? Podem fazer um comentário aqui embaixo. Então isso é normal, acontece em todos os lugares. Assim como, por exemplo, vamos supor que a Daniela, que está aqui do meu lado, começa a atrapalhar muito o trabalho aqui. Está atrapalhando demais, muito. Começa a atrapalhar. Sabe o que a espiritualidade pode fazer? A espiritualidade pode fazer assim, aparecer um homem na vida dela, que ela vai ter uma paixão, mas uma paixão avassaladora, mas ela vai se apaixonar de uma forma, tão louca, tão cega, que essa paixão vai ficar em primeiro lugar e o trabalho espiritual vai ficar em segundo lugar. Mas essa paixão está morando aqui perto. Se essa paixão é muito louca,
Ela está aqui perto, então a Daniela vai estar sempre vindo aqui, mas ela não pode vir mais, ela está atrapalhando muito. Então o que a espiritualidade vai fazer? A espiritualidade vai fazer aparecer um emprego imperdível. O cara vai ganhar um salário maravilhoso que ele nunca teve na vida. Um emprego imperdível para esse rapaz que a Daniela se apaixonou. E ele vai sair daqui do Rio de Janeiro, ele precisa morar lá no Acre. Sair do Rio de Janeiro e lá para cima do Brasil, lá no Acre, que o emprego é lá, onde ele vai ganhar muito bem. E ele vai de qualquer jeito, ele não vai perder essa. E aí ele diz para Daniela, ó, eu estou indo para o Acre, eu quero ficar com você, se você quiser você vem comigo, se você não quiser, sinto muito, eu tenho que ir para lá, que o emprego é imperdível. Ele me traz uma estabilidade muito grande e um salário maravilhoso, que eu nunca tive na vida. Vai mudar radicalmente minha vida. A Daniela vai estar o quê? Cegamente apaixonada por ele. Mas ela vai estar muito apaixonada por ele, muito loucamente apaixonada por ele. O que ela vai fazer? Pode ter certeza, gente. Essa paixão vai ser tão forte, mas tão forte, que aquele trabalho espiritual que ela dizia que não abandonaria nunca, ela vai abandonar para seguir o cara. Pode ter certeza. E isso tudo é um mover da espiritualidade para tirar a Daniela do trabalho, porque ela estava atrapalhando demais. É uma sabedoria imensa da espiritualidade, para que ela saia bem, sem brigar com ninguém, sem ninguém precisar expulsá-la. Ela sai bem, sem brigar com ninguém, sai tudo lindo, tudo maravilhoso, e ela vai. É uma sabedoria imensa da espiritualidade, para tirar uma pedra de tropeço que estava atrapalhando muito. Isso que eu estou falando, gente, é só um exemplo, tá? Não estou dizendo para vocês que a Daniela está desse jeito, pelo amor de Deus. Ela está bem aqui, tá? É só um exemplo. Então vocês precisam entender o que está acontecendo quando acontece esse tipo de coisa. Precisam entender, é necessário abrir a mente, é necessário tirar essa visão religiosa. E aí muitos diriam assim, nossa, gente, vamos supor, alguém que não aceita o trabalho aqui do EPA fala assim, se a Daniela sair, nossa, a Daniela teve um livramento danado de sair desse trabalho de um monte de mistificadores e fascinados. Na verdade, quem vai ter o livramento somos nós, não é a Daniela. O livramento, nós é que estamos tendo um livramento. É o trabalho aqui que está tendo um livramento de uma pessoa que estava atrapalhando muito. Está entendendo como é que funciona? Estou certo ou estou errado? Não é assim? É assim, gente. É assim. Entendeu? Então, vamos tirar essa visão religiosa. Às vezes a espiritualidade fala assim para uma pessoa, olha só, você vai casar com essa pessoa aqui, vocês vão fazer o trabalho espiritual juntos, vocês vão ser um casal, e vocês vão fazer um trabalho espiritual juntos até o final da encarnação, até o final da vida. Vocês vão ficar casados até o final da vida. E aí, de repente, eles ficam juntos 10 anos e separam. Não fazem mais o trabalho espiritual junto. Ah, mas a espiritualidade disse que eles ficariam juntos a vida inteira, eles ficaram só 10 anos. Mas a espiritualidade disse que eles fariam o trabalho juntos a vida inteira. Por que aconteceu isso? Às vezes, gente, eles separaram não por eles mesmos, mas a espiritualidade fez acontecer coisas na vida deles que eles se separam. Sim. Então por que a espiritualidade disse que eles iriam ficar a vida inteira se a própria espiritualidade depois chegou lá e separou os dois, um foi para um lado, outro foi para o outro? Gente, imagina se a espiritualidade chega e fala assim, olha só, vocês vão casar, mas vocês vão ficar juntos só 10 anos, tá? Depois de 10 anos vocês vão se separar. É necessário que assim seja. Você acha que se a espiritualidade fizesse isso, como é que eles iam começar o relacionamento já sabendo que depois de 10 anos ia separar? Como é que eles iam começar o trabalho, o relacionamento, sabendo assim, poxa, eu tô com ela aqui, mas vai durar só 10 anos. Vai ficar com isso na cabeça. Então é melhor não falar, né, gente? Então é melhor falar assim, vocês vão ficar juntos a vida inteira. Essa é a famosa mentirinha da luz para que as coisas deem certo, para que as coisas aconteçam. E por que eles têm que ficar só 10 anos juntos? Porque o aprendizado de um com o outro era só por 10 anos, não precisa mais que isso. Depois de 10 anos, eles não têm mais nada que aprender um com o outro. Não tem mais nada, então fica parado. A evolução não pode parar, ela não pode estar estagnada. Então, depois de 10 anos, eles não vão aprender mais nada um com o outro. Então, eles têm que separar sim.
Esse negócio de ter que ficar junto até o final, no casamento, isso é coisa de religião. Tira isso da cabeça. Isso é religião que obriga você a ficar casado por toda a vida. Isso não existe. Aí já acabou o prazo do casal, não tem mais nada o que um aprender com o outro, e aí para de evoluir, aí não evolui. Por causa de religião que obriga vocês a ficarem juntas até o final. Isso é coisa de planeta primitivo, é costume de planeta atrasado, primitivo como esse aqui, planeta Terra. Cheio de religião, cheio de dogma, cheio de crença, cheio de doutrina. E aí vocês ficam todos infelizes. Aí o casal não cresce mais e para de evoluir. O que eles pregam tanto evolução, eles param de evoluir, porque um não aprende mais um com o outro. Aí separa depois de 10 anos, a espiritualidade vai fazer aparecer uma outra pessoa para o homem e uma outra pessoa para a mulher. Ou um dos dois fica sozinho por um tempo. Não fica com ninguém. Por que tem que sempre aparecer alguém? Por que não pode ficar sozinho por um tempo? Isso de que sempre tem que aparecer alguém também é uma crença. A crença de conto de fadas, do casal de ficar juntos até que a morte os separe. Crença de religião. E essa pessoa nova que a espiritualidade vai botar no caminho do homem e outra pessoa no caminho da mulher, para eles serem um casal, também pode durar só um tempo. 5 anos cada relacionamento. E depois vai separar de novo e vai vir uma outra pessoa e assim vai. Porque nada é para sempre. Ou pode durar a vida inteira, a encarnação inteira. E quando chegar no plano espiritual, o relacionamento vai acabar, porque um vai encarnar em outro planeta e outro vai encarnar em outro planeta. Ou um vai encarnar num país e o outro vai encarnar no outro país, no mesmo planeta, e nunca vão se encontrar. Um vai encarnar no Japão, o outro vai encarnar no Chile, e nunca vão se encontrar. Porque o que está no Chile nunca vai para o Japão e o que está no Japão nunca vai para o Chile. E se o que está no Chile for para a Argentina, o que está no Japão também não vai para a Argentina, vai para outro país. Eles nunca vão se encontrar. Eles vão viajar, mas nunca vão se trombar. Durante toda a encarnação, porque não é para se encontrar. Então, temos que tirar essa visão religiosa cheia de crenças, cheia de dogmas, cheia de doutrina, cheia de limitação, cheia de ignorância. Porque as coisas não funcionam desse jeito religioso. As coisas funcionam diferente. Ah, Pedro, o trabalho do EPA pode ser esse de cura a vida inteira? Pode, tá maravilhoso assim, tá lindo, as palestras. Pode ser assim a vida inteira. Ou pode vir uma psicografia, de repente pode vir uma psicografia aqui uma atrás da outra. A Cláudia os braços da Cláudia podem disparar e vir uma psicografia de um livro atrás do outro de forma mecânica. Ou da Vitória, ou podem abrir a visão, de repente, da Dani e ela vê tudo, já não conseguir mais distinguir quem é encarnado, quem é desencarnado, ouvir os espíritos e trazer um monte de recado. Pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo. Não sabemos. Não sabemos tudo que está na programação. Mas agora eu vou chegar num outro ponto. Num outro ponto para vocês perceberem que esse trabalho espiritual aqui tinha que acontecer. Olha só o que eu vou contar. Eu, Pedro, não vou falar das meninas, vou falar de mim, tá? Eu sou avisado desse trabalho espiritual desde criancinha, já nem lembro mais qual a idade. Desde criancinha. Uma vez, eu devia ter mais ou menos uns 5 anos de idade, por aí. Eu não lembro a idade exata, tá, gente? Bota aí uns 5, 6 anos de idade. Eu era muito criança mesmo. E eu já nasci com essa mediunidade, eu já nasci com a faculdade do sonambulismo, que outros chamam de desdobramento, outros chamam de projeção astral, outros chamam de projeção da consciência, bilocação da consciência. O desdobramento. Eu tenho essa faculdade do desdobramento consciente. Eu tenho lucidez extrafísica e clarividência extrafísica. Tá? Ou seja, quando eu estou desdobrado, eu tenho os desdobramentos lúcidos e com clarividência. Eu vejo os espíritos. Tem gente que desdobra e não vê os espíritos todos, não, tá? Não pensem vocês que só porque está desdobrado que vai ver os espíritos, não.
Então, eu tinha uns 5, 6 anos, eu estava dormindo no quarto com a minha mãe, porque quando eu era criança, eu sentia muito a presença dos espíritos, eu via muitos espíritos, eu sentia muitos ao meu redor, eu ficava com medo e eu corria para o quarto da minha mãe e pedia para dormir com ela. Ou então eu chamava ela para dormir comigo. Isso acontecia muito nas madrugadas. Tá? Eu sentia a presença dos espíritos, ou então eu sentia e via. E eu também desdobrava muito para umbral, para trabalhar, eu desdobrava para esferas superiores, para colônias. Ué, Pedro, você era criancinha, com 5, 6 anos de idade, desdobrava para trabalhar? Gente, 5, 6 anos é só o corpo físico, tá? O espírito que estava dentro já era adulto, já é antigo, né? Tá? Então o corpo físico não quer dizer nada. Tem mago negro aí reencarnado, que bebezinho está desdobrando para a esfera inferior e está comandando as suas facções de bandidos lá embaixo, né? Então, a idade do corpo físico não quer dizer nada. Então eu tinha 5, 6 anos de idade, mais ou menos. E eu estava dormindo no quarto com a minha mãe, na cama de casal dela, e de repente eu acordei. Quando eu acordei, eu já estava virado, com a barriga para cima, virado, e paralisado. Paralisado. Pedro, paralisado. Sim, estava paralisado. Quem entende de projeção astral sabe o que eu estou falando. Você fica congelado, paralisado, acordado, consciente, mas está paralisado. Não consegue falar, tá? Fica paralisado. Quando eu acordei, de barriga para cima, paralisado, eu vi claramente, como se fosse uma pessoa encarnada, um espírito que parecia um anjo. Um espírito. Ele era um homem, um rapazinho jovem, aparentando ter uns 20 anos de idade, magrelinho, branquinho, o narizinho afinalado, a boquinha bem fininha, o cabelo todo encaixeadinho, e em cima da cabeça dele tinha uma auréola, tipo esses arquinhos dourados flutuando na cabeça. Ele tinha uma blusinha branca de pele, de pano bem fininho, uma blusa, os bracinhos finos, tinha um saiote, era tipo uma saia. Na canela dele, o pé dele tinha aquelas sandálias da época de Jesus, que vinha entrelaçando na canela até quase o joelho, aquelas sandálias da época de Jesus. E ele irradiava uma luz prateada em volta dele que iluminava todo o quarto. E eu estava paralisado e ele de frente para mim. Quando eu o vi, eu tomei uma surpresa, um sustinho, mas eu já estava acostumado a acontecer essas coisas. E quando eu vi que ele era um espírito iluminado, eu fui me acalmando. Eu falei, poxa, esse aqui não é um demônio. Esse aqui não é um espírito trevoso. Esse aqui é um espírito de luz. E eu senti aquela coisa boa da presença dele. E ele começava a me dar direções. Eu com 5, 6 anos de idade. Que direções são essas, Pedro? Gente, ele já estava falando do trabalho espiritual que eu ia fazer quando ficasse adulto. Ele já estava me dando direções. Eu ali com 5, 6 anos de idade. Esse anjo apareceu para mim, esse espírito, parecendo um anjo. E ele começou a me dar direções. Só que às vezes tinha coisa que ele falava, que a boca dele mexia e eu não conseguia ouvir. Eu falei, gente, parece que ele está no mudo, né? Ele está falando e eu não estou conseguindo ouvir. Aí depois, lá na frente, algumas pessoas me explicaram que quando o espírito fala e você não consegue ouvir, você não sabe o que ele está falando, ele está dando direções para o seu espírito. Não para mim como Pedro, mas para o meu espírito. Então eu como Pedro não preciso ouvir. Pode ter certeza, as direções todas vão vir e na hora certa elas irão eclodir e eu saberei exatamente o que fazer, mesmo sem ter ouvido. Não é assim? Eu vou saber exatamente o que fazer. Mas o que eu consegui ouvir ele dizer foi o seguinte. Ele disse que Jesus Cristo o enviou para falar comigo.
Isso não me torna especial e nem melhor do que ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus, tira esse pensamento, tá? Tira esse pensamento atrasado daqui, que depois eu vou falar sobre esse pensamento. Então ele disse que Jesus Cristo mandou ele lá para falar comigo, para me dar as direções, tá? E ele falou tudo o que ele precisava falar, ele desapareceu e eu consegui me mexer e sair do transe, o qual eu estava paralisado. Quando eu saí do transe, eu tentei acordar a minha mãe, falando o que aconteceu, e ela dizendo, você está sonhando, vai dormir, e não era nada disso. Como eu já estava acostumado com isso, eu não insisti, e eu voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, eu desdobrei e fui para o universo. Quando eu fui para o universo, eu estava num local que eu via as estrelas do universo, elas estavam mais próximas, como se eu tivesse me aproximado das estrelas, elas estavam maiores, eu já estava mais próximo delas. Na minha frente tinha um trono de ouro, muito lindo esse trono, e sentado nesse trono estava Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. De um lado do trono estava Jesus em pé, e do outro lado do trono estava esse anjo que apareceu para mim. Tudo isso na mesma noite. E eles estavam sorrindo para mim, os três. Maria de Nazaré no trono, Jesus do lado dela e esse anjo do outro lado. E no chão tinha várias pombas brancas, vários pombinhos brancos no chão. E eles sorrindo para mim. Mas não acaba por aí. Depois eu fui para uma dimensão superior de muita alegria, de muita felicidade, muita paz. E eu passei a noite inteira lá. A noite inteira. Quer dizer, aqui na Terra foi uma noite inteira. Lá pode ter sido muito mais tempo. E quando eu acordei de manhã, que meu espírito voltou para o corpo, que eu acordei de manhã no quarto da minha mãe, eu acordei sentindo todas as sensações da minha estada nessa dimensão superior. Todas as sensações. E quando eu acordei, que eu me vi no quarto da minha mãe, eu falei, Deus, por favor, me leva de volta. Me leva de volta. Porque a diferença de vibração, de frequência, da dimensão a qual meu espírito estava desdobrado para do planeta Terra, ali no quarto, no local onde eu estava, era brutal. A diferença era estrondosa, ela era abismal e eu não queria estar ali. Eu queria voltar, mas eu não podia, porque eu tinha que ficar mais tempo encarnado. Então, gente, ele já estava dando direções ali para mim, eu já estava recebendo direções, não só do anjo como desdobrado, porque me desdobraram, eu já estava recebendo direções com relação a esse trabalho desde criança, desde 5, 6 anos de idade, até menos que isso, que eu desdobro desde sempre. Tá? Agora, isso, como eu disse, isso não me torna melhor do que ninguém, nem especial, nada disso, tá, gente? Porque eu tive essa experiência. É porque tem uma missão a cumprir, tá? Não é nada além disso. O que eu quero dizer, gente, com isso? É porque aqui no Brasil, principalmente por causa da religião, que aqui é um país onde a religião aqui é fortíssima, os dogmas, as doutrinas, as crenças, e o misticismo aqui é muito grande, tá? Então aqui no Brasil, principalmente, se criou uma cultura de humildade excessiva. Humildade excessiva, onde você tem que se diminuir para poder ser aceito. Você tem que falar que você é ruim, você tem que falar que você é endividado, você tem que falar que você é uma escória do universo, ou você tem que falar que você é normal igual a todo mundo. De normal para baixo. Melhor ainda se você falar que é ruim, que você é bem ruim para poder ser aceito e não ser atacado. Aqui é uma cultura, tem essa cultura de você se diminuir muito, tá? Se criou essa cultura. E aí se chegar alguém que fala, olha só, eu não sou a escória do universo não, eu não sou melhor do que ninguém não,
mas eu sou mais evoluído, sim, do que a maioria daqui da Terra. Eu tenho uma evolução, e relacionada à Terra, minha evolução é grande, sim. Eu tenho poucos karmas, eu não tenho nenhum karma. Eu sou esse espírito, estou reencarnado aqui, eu sou um arcturiano reencarnado, ou eu sou um siriano reencarnado, eu sou evoluído, sim, e eu estou aqui numa missão. Eu sou o comandante de uma nave extraterrestre, e estou aqui em missão. Sou um espírito evoluído, sim, estou aqui para ajudar o progresso da humanidade. Qual o problema? Mas isso não me torna melhor do que vocês, eu só sou mais evoluído. E aí, se uma pessoa falar isso, se uma pessoa disser isso, ela é estraçalhada na internet. Estraçalhada. Nossa, que arrogância, que vaidade. Nossa, o ego dessa pessoa está lá em cima. Aí já começam a falar isso. É o ego que está lá em cima, é a arrogância, é a vaidade. Depois vão dizer que ele está fascinado. Porque o cara que está fascinado, ele acha que ele é um missionário, que ele é um enviado das estrelas. Está fascinado. Aí usam doutrina para dizer que ele está fascinado. Aqui tem essa cultura. Então a espiritualidade, ela dessa vez fez diferente. Ela me pediu para falar quem era meu espírito, e eu falei. Assim como eles falaram através de mim também, os espíritos. E aí vocês viram o que aconteceu. Por causa dessa cultura de humildade excessiva. Aí hoje eu sou taxado de fascinado, né? Arrogante, cheio de ego, porque eu só falei quem era o meu espírito. A espiritualidade fez isso de propósito. Foi de propósito para muita gente se mostrar. E deu certo. Deu muito certo. Foi perfeito o planejamento. Tá? Então, tem essa cultura aqui, né? Então, a espiritualidade me usou, foi necessário que eu apanhasse bastante, e ainda apanho, para que quebrasse essa crença, para que fosse quebrada essa crença. Então, foi necessário que eu apanhasse, para que essa crença fosse quebrada. Sendo que aí na internet tem um monte de gente dizendo nos podcasts que é comandante extraterrestre, que é Elohim, encarnado é um Elohim. Não sou só eu. Tem vários aí na internet dizendo, olha, eu sou um felino reencarnado, eu sou um comandante de uma nave reencarnado, eu sou um Elohim. Tem um monte de gente aí na internet falando isso. Não sou só eu, não. Isso é uma direção da espiritualidade, que esses espíritos se apresentem, que eles falem mesmo quem eles são e o que eles estão fazendo aqui, porque o momento é crucial. Já foi avisado por um monte de médiuns que nós viríamos. Já foi avisado. Não tem novidade nenhuma aqui. Não tem novidade nenhuma. Já foi avisado por vários médiuns que nós viríamos. Mas nós não somos especiais ou iluminadíssimos ou melhor do que ninguém. Não é nada disso. Porque no universo infinito, gente, sai da Terra um pouco, gente. Pelo amor do santo Deus, sai da Terra. Sai daqui. Que aqui não é padrão de comportamento. O planeta Terra é a escória do universo. Tá? A humanidade daqui é a escória do universo. Esquece isso aqui. Isso aqui não é padrão de evolução espiritual. Vamos lá fora. Expande. Vamos lá fora. Bilhões, trilhões de galáxias. Trilhões de galáxias. Tem galáxias que têm milhões de planetas dentro. Tem galáxias que têm bilhões de planetas dentro. Tem galáxias que têm trilhões de planetas dentro. Então, o que é a Terra no meio de tudo isso? Então, gente, no meio de toda essa imensidão, tá? Tem buraco negro aí que é milhões de vezes maior do que o nosso Sol. Buraco negro, milhões de vezes maior do que o diâmetro do nosso Sol. E o nosso Sol já é bem grande, né? Então, na frente de um buraco negro desse, o nosso Sol se torna minúsculo. Então, olha o tamanho do universo. Então, no universo, eu, Pedro, eu sou uma ameba. Eu sou um protozoário, né? Eu sou um ser microscópico, um vírus, uma bactéria. Então não tem iluminado nenhum, não tem iluminação nenhuma. Eu tenho muito que crescer, muito que evoluir e muito que aprender. Existem outros muito mais evoluídos do que eu e não são poucos, são incontáveis, são bilhões, são trilhões mais evoluídos do que eu. Tá? Você ser considerado evoluído no planeta Terra não é mérito para ninguém.
não é mérito para ninguém. Qualquer um consegue isso. Lá no universo dão gargalhadas. Ele está se sentindo porque é o mais evoluído, ou é um dos mais evoluídos no planeta Terra. Coitado. É assim que eles falam. Estou falando do meu jeito aqui, não é assim que eles falam. Estou falando desse jeito para vocês poderem entender. Coitado, está achando que é demais porque é um dos mais evoluídos do planeta Terra ou mais evoluído. Aqui não é padrão, aqui é fácil você ser evoluído. Aqui é facílimo, aqui só tem ódio, aqui só tem paixões. Né? Então, eu, Pedro, sou minhoquinha, sou bactéria, sou protozoário no universo. Né? Protozoário no universo. Mas isso que eu estou falando aqui, a hipnose não deixa ouvir outra coisa, né? Mas está tranquilo, está tudo certo. Né? Então, tem que tirar essa cultura de diminuição, de humildade excessiva, né? Que isso foi criado aqui por causa de religião. Tá? E nós estamos quebrando isso, é mais uma que nós estamos quebrando. Tá? Então, o propósito do nosso trabalho é esse, cura espiritual, quebrar crenças, quebrar dogmas, quebrar paradigmas, porque isso impede você de avançar, impede o seu avanço, a sua evolução espiritual, trava o seu progresso e a sua evolução espiritual. Aqui tem muita crença, muito dogma, muito empecilho, de forma excessiva, fazendo que você se torne um religioso chato, intolerante e triste, infeliz. E nós estamos quebrando isso. Só que a humanidade daqui tem uma resistência muito grande, né? À mudança, uma resistência muito grande a sair da sua visão religiosa, das suas crenças. Assim como rituais não são necessários. Ritual é coisa de planeta primitivo. Ritual é coisa de planeta primitivo. Aí tem muita gente que fala assim, você fez uma oração, então você fez um ritual. Você fez não sei o que, de botar uma música e depois todo mundo orar, você fez um ritual. Você botou uma música, você botou todo mundo para orar, depois botou todo mundo se abraçar, você fez um ritual. Quem fala isso, sabe quem são? São espíritos trevosos reencarnados que querem perpetuar os rituais aqui na Terra. Aí fala que tudo que você faz é ritual, para perpetuar os rituais aqui na Terra. É a reencarnação de espíritos trevosos, que na maioria deles são todos religiosos. Religiosos. Né? Pode. Voltando para essa situação das pessoas não acreditarem que tem espíritos evoluídos que vieram ajudar, né? Muita gente acusa, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Mas, gente, basta sentir. Basta sentir. Por que as pessoas não sentem? Porque estão tão endurecidas, estão tão no automático, estão tão na monotonia, naquele automatismo de que se as pessoas têm a crença de que a gente não pode nem conectar com Jesus, não pode orar para Jesus e ele vir falar com você, como é que vai acreditar que existem espíritos evoluídos aqui sim para poder ajudar? É só sentir. Pede a Deus, Deus, me mostra se aquele trabalho é da luz ou não. Me mostra. E Deus vai mostrar, de uma forma ou de outra. Então, assim, basta sentir o que o Pedro emana, o que a gente emana aqui. Porque tem gente que tá falando em vídeo, só que só tá emanando ódio. E você tá absorvendo aquilo ali. E aí, olha o que você está absorvendo para você e para dentro da sua casa, achando que a pessoa é um ser de luz. Não é. Por isso que eu defendo tanto a meditação. Que a meditação consegue te abrir essa sensibilidade. Meditação, oração. Então pede para Deus mostrar para vocês se isso aqui é das trevas ou é da luz. Então é evoluído referente ao padrão terra. É evoluído. Fulano de tal, a vitória é evoluída referente à humanidade da Terra. Não está falando que ela é a mais evoluída do universo ou da galáxia. Está dizendo que ela é muito evoluída na Terra. Vou repetir devagar. As pulgas precisam entender que fora do potinho o qual elas estão presas, existe todo um mundo.
Porque as pulgas estão presas dentro do pote. Elas estão tanto tempo presas dentro do pote que quando a gente abre a tampa do pote, elas continuam pulando na altura da tampa e não saem, mesmo sem a tampa, mesmo já tendo tirado a tampa. Então, pulguinhas, existe um mundo além do pote. Vamos sair do pote agora. Titio Pedro vai tirar vocês do pote. Vamos sair? Fora do pote tem todo um mundo bem grande. O pote é muito pequenininho. O pote tem 10 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura. Vamos sair do pote. Entendeu? Então não vamos ficar presos no planeta Terra. Então vamos voltar. Vamos supor que alguém diz que Vitória é um espírito muito evoluído encarnado na Terra para ajudar no progresso da humanidade. Eu tenho certeza que, evoluídos como vocês são, vocês não vão ficar com raiva da Vitória, porque ela disse que era evoluída, e nem vão dizer que Vitória é arrogante, vaidosa e cheia de ego e orgulhosa porque ela disse isso. Porque vocês não estão mais no pote. Vocês têm uma visão agora ampla de infinito. Então vocês vão perceber que ela é evoluída pelo padrão Terra. Mas no universo ela é um bebezinho espiritual. Tem outros muito mais antigos. Quer ver a gente ser considerado evoluidíssimo? Lá na doutrina espírita não fala assim? Existem os mundos primitivos, depois vem os de provas e expiações, depois vem os mundos de regeneração, depois vem os mundos ditosos, os mundos felizes, e depois vem os mundos celestes, tá? Então vamos supor que você aqui no mundo de provas e expiações, que já está indo para a regeneração, alguém pega o seu espírito e leva a reencarnação num planeta primitivo, ou seja, inferior ao provas e expiações. Nesse planeta primitivo, se você encarna lá, você veio do provas e expiações que está indo quase para uma regeneração. Então, se a espiritualidade levar o seu espírito à reencarnação num planeta primitivo qualquer aí pelo cosmos, lá nesse planeta, você vai ser o mais evoluído do planeta. Ei! Pronto! Você é o mais evoluído daquele planeta. Você é especial ou melhor por causa disso? Não. Não. Você é o mais evoluído de um planeta primitivo. Porra, grandes merda, hein? É o mais evoluído de um planeta primitivo, onde só tem Neandertal encarnado. Grandes merda. Pois eu digo que é a mesma coisa aqui da Terra. Se alguém disser assim, eu sou o espírito mais evoluído do planeta Terra, grande merda, mais evoluído do planeta Terra? Pô, isso aqui é um lixo, pô. Não tem que se orgulhar de nada. Tem que se orgulhar de nada. Não tem que se orgulhar de nada. Você vê aí o fanatismo religioso aí, ó, que os próprios médiuns destroem com todo um trabalho espiritual pela sua inferioridade evolutiva. Vocês sabem do que eu estou falando? Os próprios médiuns destroem com todo um trabalho espiritual por causa do seu nível evolutivo inferior, porque não entenderam uma linguagem mais avançada, porque foi muito para a cabeça. São muito atrasados ainda evolutivamente e não entenderam uma linguagem mais avançada. Um pouquinho mais avançada, não é muito não, é um pouquinho só mais avançado. Um planeta cheio de guerra, cheio de gente invejosa, intolerante, agressiva, violenta, gananciosa, corrupta. Que evolução que tem aqui? Que evolução que tem aqui? Aqui só tem escória do universo, pô. Tem gente aí na internet que dedica a sua vida inteira, dedica a sua página na internet a perseguir os outros, a falar mal dos outros. Que evolução que tem nisso? Tem gente que abre um canal no YouTube para ficar fazendo react dos outros, de artista, de religioso, seja de quem for, para ficar falando mal. Isso é treva pura. Isso é treva pura. A energia desse tipo de canal é horrível, é vomitante. React não é para falar o bem, não, é para falar o mal dos outros. Para ganhar dinheiro em cima disso, porque sabe que as pessoas gostam de ver o outro falando mal, gostam de fofoca.
E quem gosta, quem dá ibope a isso, mostra o nível evolutivo inferior, o quanto é uma escória no universo, que dá visualização para esse tipo de vídeo na internet. Qual é a evolução que tem aqui, gente? Há pouco tempo atrás, tinha religioso que estava queimando outros porque outros mandaram uma pessoa tomar um banho de erva e foi chamado de bruxo só porque mandou o outro tomar um banho de erva. E aí mandou queimar. Qual é a evolução que tem nisso? Olha que primitividade. Olha que primitividade. Tem um que era rei, que tem uma arena, jogou um monte de cristãos dentro e soltou os leões para os leões estraçalharem as pessoas. Tem pouco tempo que isso aconteceu. Tem mais ou menos uns 2000 anos que isso aconteceu. 2000 anos não é nada no universo. Que evolução que tem aqui para quem faz isso? Tem gente que tortura os outros aí na internet, emocionalmente, falando mal, caluniando, difamando. Que evolução que tem nisso? Mas prega o evangelho. Qual é a evolução que tem? Então é muito fácil ser o mais evoluído aqui na Terra. É muito fácil. É ridículo de fácil. É só ter um pouquinho de luz, tu já é o mais evoluído, que aqui só tem treva. Eu acho que agora deu para entender bem, não deu? Olha que eu não peço like, eu não peço compartilhamento, eu não peço nada disso, mas acho que esse vídeo devia ser compartilhado para muita gente. Muita coisa. Devia ser compartilhado para muita gente. Então, o propósito do trabalho do EPA é esse. É esse. Estraçalhar com seu ego. Estraçalhar com as suas crenças. Estraçalhar com os seus dogmas. Estraçalhar com a sua visão religiosa das coisas, com a sua visão fantasiosa de espiritualidade, com a sua visão extremamente romântica, num romantismo excessivo com espiritualidade. Esse é o trabalho do EPA, curar o seu espírito doente, que está cheio de arrogância, está cheio de fanatismo religioso, está cheio de fanatismo e intolerância política. Você fica brigando por causa de política, por causa de dois merdas que são do inferno. Dois reptilianos do inferno. Brigando, perdendo tempo, por causa de 2 demônios, ou 4 demônios, ou 5 demônios, ou quase todos, ou praticamente todos são demônios. Não vamos dizer que são todos, porque não são todos. Tem político do bem. São poucos, mas tem. Honesto. Tá? Então, qual é a evolução que tem aqui? Então o trabalho daqui é esse, curar o espírito de gente doente. Só que é aquele negócio, né? Aquela historinha. O espírito que está em corpo mental lá fala no universo, ele está solto no universo. Agora, se levar ele para a reencarnação, ele vai estar sujeito a tudo que os doentes vão querer fazer contra ele, porque não suportaram ouvir as verdades sobre si mesmos. Né? Só que esquecemos da proteção, né? Esquecemos dela. Então, é o propósito do trabalho do EPA. Agora, se lá no futuro eu, ou a Cláudia, ou a Dani começar a psicografar livros, que assim seja, que seja feita a vontade de Deus. Mas se não tiver psicografia de livro, não tem problema. Continuamos com os nossos videozinhos no YouTube. Não temos que provar nada a ninguém, então não vamos fazer milagres, não vamos curar ninguém. Tá? Então, gente, é isso. Vocês sabem o que é um Cristo? As pessoas associam Cristo só a Jesus, né? Não tem nem ideia do que é um Cristo. As pessoas cagam pela boca para falar o que é um Cristo. Não sabem o que é. Cagam pela boca, que é o que mais fazem na internet. Cagar pela boca. Dar opinião daquilo que elas não conhecem. Julgar e criticar aquilo que elas não conhecem. Né? Um Cristo, gente, é alguém que abdica da sua vida, renuncia a sua vida para ajudar a evolução de muitos. É aquele que vem com uma missão para uma obra, geralmente espiritual. Tá? Isso é um Cristo. Ou seja, então não é só Jesus que foi um Cristo. Nós já tivemos vários Cristos encarnados na Terra. E hoje nós temos vários, não estão descendo vários iluminados para reencarnar aqui. Não temos Elohims, não temos comandantes extraterrestres encarnados, não temos sirianos encarnados aqui, não temos arcturianos encarnados aqui para ajudar no progresso. São todos Cristos que vieram com uma missão espiritual. Tem um monte aí no YouTube.
É só você peneirar direitinho. Tem os das trevas e tem os da luz. Tudo misturado aí no YouTube. Tá? Tudo misturado. Tá? Então, pode, já vou te dar. Deixa eu só terminar aqui. São Cristos. Então, qualquer um desses iluminados aí, que estão encarnados para ajudar na evolução do planeta, Elohims, né, que chamam de Elohims, comandantes extraterrestres, reencarnados aqui, podem dizer na internet, eu sou um Cristo. Tá com medo de dizer? Fica com medo não. Gente, não fiquem com medo de capeta. Não fiquem com medo de demônio, de reação de demônio. Quem é da luz não tem medo de demônio. Quem é da luz não tem medo de quiumba encarnado. Quem é da luz não tem medo de capeta. Quem é da luz vai falar mesmo, não pode ser tímido não. Digam quem vocês são. Diga, eu sou um Cristo. É mesmo, todos vocês que estão numa obra bonita de luz são Cristos. Não tenham medo de falar. Não tenham medo de demônios que vão fazer react de você na internet. Que se foda eles. Aperta o botão do F, como eu estou fazendo. Entendeu? Não tenham medo. Falem quem vocês são. Fala, cara. Oi, gente. Como a gente fala lá no Papo de Cozinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, só para reiterar o que tudo já foi falado aqui, eu ainda colocaria que o trabalho da gente aqui é de libertar o espírito de tudo isso que foi falado. Porque já que a gente está num planeta prisão, então somos aqui de várias espécies, com vários níveis evolutivos, e o trabalho como o nosso, eu entendo que seja exatamente isso, para libertar o espírito, para entender que essas emoções, elas aprisionam, esses dogmas, elas aprisionam. Então, como a gente brinca, né, tá ruim para quem? Para eles, né? Porque eles estão presos no corpo, estão presos num planeta prisão. Então a gente está aqui fazendo aquele trabalho de beija-flor, pegando a gotinha no oceano para apagar o incêndio. Mas tem que começar, alguém tem que começar, ou alguém tem que começar, entendeu? Então, se infelizmente tem uma galera que não entende, que quer ir contra, por que que você quer ir contra? Se está confortável para você, isso, e aí é um incômodo, olha o gatilho. Então é aí que a pessoa tem que se ligar e pensar, calma aí, tem alguma coisa errada. Sabe, igual o filme do Matrix, a pílula azul e a pílula vermelha. Tudo bem, você tem o direito de escolher ficar nisso aqui. Se isso aqui está confortável para você, legal. O espírito é imortal. Então, se aqui a gente vai evoluir em, sei lá, em 10 mil anos e você vai levar 1 bilhão de anos, ok. Mas não ataca, gente, sabe? Vamos, abre a mente, entenda que tem muito mais coisa, como o Pedro falou, além do grãozinho do planeta Terra na Via Láctea aí. Tem muito mais coisa. E, infelizmente, tem muita gente que não acredita que existam vidas em outros planetas e que sabe, é surreal isso. Galera, vamos pensar um pouquinho. Não dói, não. Botar a massa cinzenta para funcionar, comer um arroz e feijão aí para botar esses neurônios para trabalhar. Vocês acham mesmo que só existe o planeta Terra nessa imensidão, depois de tudo disso que foi falado? Sabe? Então, é muito doido isso na minha cabeça. É aquela história. Vou contar uma história. Existe o raio-x, a ultrassonografia e a ressonância. O que o raio-x pega, a ultrassonografia pega o raio-x e o que ela pega. E a ressonância pega o raio-x, a ultrassonografia e mais coisa além. Então, vamos levar isso para o universo. Se a gente não consegue ver, é porque não existe? A gente não tem um poder além, a gente não tem um olho com uma ressonância que consiga enxergar além. Entende? E é como a gente já disse aqui também em outro vídeo. Tudo é energia, vibração e frequência.
Então, quando a Vitória fala em sentir, mas vou sentir como? Como é que é isso? Como é que a gente faz isso? O sentir está aqui dentro, gente. Sabe aquela história, sabe aquela situação que às vezes a gente está andando na rua e sente um perigo iminente? Você está sentindo? Então, é isso, sabe? Só para dar um fechamentinho aí. Outro propósito daqui do EPA é unir os corações. Unir os corações, sim. Unir todos os espiritualistas de qualquer religião. Unir todos. Não precisa se fundir. Unir. Porque juntos somos muito mais fortes. Unir o umbandista com o espírita com o umbandista com o evangélico com o umbandista, o evangélico com o espírita com o evangélico, o católico com o evangélico, o católico com o espírita, o católico com o umbandista, unir todo mundo. Cada um fica na sua crença, mas pode estar todo mundo junto, em prol do progresso da humanidade. Cada um vai ter sua forma de pensar, nós vamos respeitar a forma de pensar de todos, mas todos trabalhando juntos em prol do progresso, da fraternidade, do amor, porque o amor, a fraternidade, o progresso está em todas as religiões. Então dá para unir todo mundo, porque o amor está em todas, a fraternidade está em todas. Então podem todos estar unidos. Então o propósito desse trabalho aqui é esse, unir todo mundo. Chegou a hora. Pronto. Tem um maluco aqui que foi enviado para unir todos. Ajudar a unir todos, porque está muita gente separada. Então tem um doido aqui, encarnado, para ajudar a unir todo mundo se unir. Sem segundas intenções, sem interesses escusos, com o interesse somente de ajudar no progresso da humanidade, na evolução, tá? De todos, juntos. Esse também é mais um propósito do canal EPA. Deixa a Michelle falar um pouco aí. Pegando esse gancho que Pedro está falando em relação à união, né? As pessoas elas foram hipnotizadas e doutrinadas por milênios em enxergar pessoas e não espíritos. Então, quando se enxerga a pessoa, o outro como uma pessoa, como carne, limita em tudo. Crescimento, limita em tudo. Mas quando você passa e enxerga o outro como espírito, você começa a entender, você começa a observar que cada espírito tem um nível evolutivo. E que para cada nível evolutivo é necessário um tipo de religião. Porque vai fazer com que aquele espírito entenda de universo, entenda sobre a espiritualidade dentro do nível dele. Isso não significa que uma religião seja melhor do que a outra, só que ela atinge um grupo de espíritos que tem um nível espiritual para aquela determinada religião. A união desses espíritos, a união dessas religiões, como Pedro fala, é que vai favorecer aqueles irmãos que têm uma limitação de nível espiritual e uma abertura de consciência menor, ele possa favorecer a esses irmãos um aprendizado maior. Entende? Assim como o outro irmão que está em uma determinada religião, que tem um nível evolutivo médio, ele possa entender que aquele outro irmãozinho que está no nível evolutivo menor, esse irmãozinho pode ensinar algo a ele. Então, assim, todos, independente de religião, independente do nível evolutivo, um tem algo a aprender com o outro. Se você observar, todas as religiões falam do universo, falam de Deus, falam do cosmos, cada um na sua linguagem. Mas todos falam de espírito. Exu, Pombagira, Espírito Santo, Guerreiro de Fogo. Irmãos espirituais, guia, Espírito Santo, anjo da guarda. Todos falam da mesma coisa, só que linguagem diferente para atender aqueles grupos de espíritos. Entende? Então, se
um dos trabalhos do IPA? Ajudá-los a pensar, ajudá-los a sair da hipnose, que esses espíritos, nós espíritos que estão aqui na Terra, foram hipnotizados há milhões de anos, há milhares de anos. Então, essa quebra de hipnose, essa quebra de domínio, fazendo com que vocês despertem daqui, fazendo com que vocês abram suas mentes e passem a pensar por vocês mesmos e enxergar o cosmo, tem esse entendimento do cosmo, isso vai criar um conflito. Aí vem o que Pedro fala, né? As reações. Os espíritos estão tão acostumados a viver nesse padrão durante tanto tempo que quando uma espiritualidade traz um espírito mais evoluído e apresenta e acrescenta algo que já está aqui, ele tem duas opções, reagir ou agir. Quando ele reage, ele utiliza as energias que estão em desequilíbrio do espírito dele. Então, utiliza da raiva em desequilíbrio, da arrogância em desequilíbrio, da vaidade em desequilíbrio, e um orgulho em desequilíbrio. Mas quando o espírito que é consciente, ele analisa a situação, respira, para e age, ele utiliza das energias que estão em equilíbrio do espírito dele. Aí eu pergunto para vocês, você como espírito, não como pessoa, você como espírito, com o novo, com todas esse conhecimento novo que veio acrescentar, não retirar, mas acrescentar algo aos estudos que já estavam aqui. Então, um novo que está vindo, como é que você vai agir ou reagir diante dessa situação? É algo para se pensar, porque se dói, é porque se incomodou, é porque algo precisa equilibrar, algo precisa ajustar. Então, unidos, cada um no seu nível, né? Vamos subir esses degraus evolutivos, um aprendendo com o outro, agindo em vez de reagir, compreendendo, não no momento, mas pega aquela informação, analisa. Vê o que aquela informação agrega para o teu espírito. Vê o que aquela informação, o próprio Jesus disse, analisai tudo e retei o que é bom. Analisa tudo e vê o que é bom para o teu espírito, independente do que o outro pense e ache. Aprenda a pensar por você mesmo. Cada um pensa por você mesmo, entende? E deixa de ser manipulado pela opinião do outro, pare de ser manipulado pela religião, pela doutrina, e passe a pensar por você mesmo, independente da religião. Independente. Tenha essa curiosidade em buscar, em entender, em saber o que está além do véu, o que está além da Bíblia, o que está além dos livros. A partir do momento que você passa a ter essa consciência de ser observador, você vai pescar coisas sem dogmas, sem doutrinas, tira tudo. Quando você passa a ser observador de todas essas situações, você passa a ter uma outra visão realmente do que é espiritualidade, o que é trabalhos espirituais e os conteúdos espirituais que estão sendo apresentados. É isso. Então, gente, esse vídeo é para abrir um pouquinho mais a mente das pessoas, porque as mentes estão muito engessadas, muito encaixotadas, estão fechadas em caixotes mentais, agarrados à ortodoxia doutrinária, agarrados à religião, a dogmas pétreos. Tá? Sabe o que é um dogma pétreo? É um dogma que não vai mudar nunca. Tá? Então, gente, é para abrir um pouco a mente. Vocês estão num universo.
Vocês falam assim, estou no planeta Terra. Então, vocês mesmo falam, estou num planeta. Já disse, está num planeta. Mas você não é só daquele planeta, você é do universo inteiro. Você não nasceu para ficar por toda a eternidade em um planeta. Você vai ficar por um tempo. É necessário que você viaje pelo universo para você conhecer culturas diferentes, pessoas que pensam diferente, para você evoluir com as diferenças, conhecimentos diferentes, conhecimentos que tem em outros mundos que não tem aqui, para você aprender mais de seres mais evoluídos, e assim vai. E nós aprendemos também com os menos evoluídos também têm a aprender, também têm a ensinar. Quer ver uma coisa que os menos evoluídos ensinam bastante? A paciência, a gente ter paciência. Haja paciência, haja muita. Que é o que aqui na Terra a gente está aprendendo muito. Eu estou aprendendo bastante a ter mais paciência. Olha, o meu haja paciência está sendo aumentado 100.000 vezes aqui na Terra. Eu agradeço muito a humanidade daqui, porque está fazendo eu treinar bastante a paciência. Bastante. Nossa, eu vou sair daqui dessa encarnação um arcanjo de tanta paciência que eu estou adquirindo, que as próprias pessoas estão me ajudando a ter, principalmente os religiosos, né? Então, e aqueles que são religiosos, mas acham que não são religiosos, e aqueles religiosos que estão religiosíssimos ainda, que estão brincando de ser universalistas. Os religiosos que estão brincando de ser universalistas, um comportamento ainda completamente religioso, cheio de rituais, cheio de atraso evolutivo, muito atraso. Há mais de 3.000 anos que eu falo que não precisa de ritual, mas o tesão com o ritual continua gigantesco. Só falta daqui a pouco criar um bezerro de metal e adorá-lo. Só falta isso. Criar um bezerro de metal e adorá-lo. Daqui a pouco está sacrificando animais para Amon. Só falta isso. Para fechar o caixão e ficar bonito o negócio. Para ficar bonito a inferioridade evolutiva. Já fazem isso, né? Para ficar bonito a inferioridade evolutiva. Para você dizer que vai fazer uma gira de caboclo no seu centro universalista, como na verdade é uma gira cheia de quiumba que está se fazendo passar por caboclo. Porque semelhante atrai semelhante. O médium tem o guia que ele merece. O médium ele tem o guia que ele merece. O guia que é igual a ele. Né? Então, é um vídeo para abrir a mente, para expandir a consciência, para sair da caixinha, para as pulguinhas saírem do pote, que além do pote tem todo um mundo gigantesco, bem maior do que 10 centímetros de diâmetro, com 15 centímetros de altura. Bem maior. Você vai se surpreender quando você sair do pote. Você vai falar, nossa, quanto que eu perdi, tanta coisa, vai demorar muitos anos para eu vasculhar isso tudo. No pote eu já conhecia tudo, é tão rápido, é tão pequenininho, eu conhecia tudo rápido. Agora eu descobri que tem muito mais, só que é tão grande que vai demorar milhões de anos para eu conhecer tudo. Ou mais, né? Então, vamos sair do potinho. Você olha para o céu, você vê o quê à noite? Você vê estrelas, principalmente em cidades do interior. Sabe o interior? Na estrada, de noite. Já andou na estrada de madrugada? Aquelas estradas que só tem mato em volta. Já viu o céu como é que é à noite? Estreladíssimo. Com estrela que você perde as contas de quantas estrelas tem. Então, o que são aquelas estrelas? É um enfeite? É um adorno no céu? É um enfeite? O que é aquilo lá? É muito mais do que você possa imaginar. Muito mais. Muito mais. Então, quando você ver alguém gargalhando, quando você falar de seres extraterrestres,
quando você falar de extraterrestres evoluídos e inteligentes e a pessoa gargalhar, só tenha uma coisa dessa pessoa que gargalhar quando você falar de vida em outros mundos. Tenha muita piedade. Muita piedade. Porque aquele que está gargalhando é um Australopithecus. Aquele, quando você fala de extraterrestres, ele começa a gargalhar e te chamar de maluco. Piedade. É um Australopithecus. O irmãozinho Australopithecus não vai entender o que eu digo. Não vai entender o que eu digo. Tenha piedade. Eu tenho certeza que você vai ser inteligente e você não vai discutir com o Australopithecus. Porque o Australopithecus não sabe nem falar. Ele só fica grunhindo. Você vai discutir com o Australopithecus? O Australopithecus só sabe quebrar pedra. O Australopithecus mora em caverna. O Australopithecus, quando faz cocô, fica com a merda pendurada no pelo. E deixa. Vai discutir com ele? Entendeu, gente? Pedro, por que você falou dessa forma agora? Para os Australopithecus subirem um pouquinho e ver se eles viram um Homo erectus. Não precisa se virar um Homo sapiens sapiens, não. Vira um erectus, só para dar uma melhorada. Já é um salto bom. Entendeu? Então, gente, vocês que despertaram, vocês que já saíram da caixinha, tenham piedade dos Australopithecus. Eles não sabem o que fazem, nem o que dizem. São ignorantíssimos. Não sabem o que fazem. São atrasados, são primitivos, são agressivos. Já percebeu que os Australopithecus entram em fúria quando você fala alguma coisa diferente do que eles acreditam? Eles ficam furiosos, eles ficam até tentando te destruir. Então, o trabalho aqui é para enfiar o pé na porta desse jeito. Desse jeito. Lembra do anjinho que apareceu para mim? Então, ele estava me preparando. Mas um anjo não faria isso. Isso é a sua religião que faz pensar dessa forma. É a sua religião. Que acha que tem que ser tudo. Os trevosos não deixam. Toda hora que está manipulando vocês aí na internet, os trevosos encarnados, falam desse jeito. Religioso que vocês gostam. E pega todos vocês. Que eles sabem como manipular vocês. Que eles conhecem a mente religiosa de vocês. E que vocês... Chico não fala assim. Chico nunca falaria desse jeito. Olha a crença. Entendeu? Tem mais experiências. Tem com Jesus. Jesus Cristo, que apareceu para mim. Como já apareceu para muitas outras pessoas. Isso não me faz especial, nem melhor do que ninguém. Porque o próprio Jesus tem humildade. Ele fala também que o universo ele é pequeno, porque tem outros muito mais antigos do que ele. Que Jesus... Eu vou estar contando em outros vídeos isso. É porque estão sussurrando aqui, pedindo para eu finalizar. Mas eu vou contar minhas experiências com Jesus em outros vídeos. Eu sei que nesse aí no título tá, mas eu vou estar contando essas experiências numa continuação. Para aqueles que ainda não sabem, tem muitas experiências. Eu vou falar com calma, vou gravar com as meninas e as meninas vão comentar. Tá bom, gente? Então eu vou finalizar esse podcast, que com certeza absoluta vai esclarecer muita gente. Muita gente. E vai deixar muita gente me amando mais ainda, tenho certeza. Porque aqui na Terra nós temos muitos irmãos extremamente evoluídos, cheios de luz, amorosos, principalmente os espíritas, que são os que mais têm conhecimento
da imortalidade do espírito, de como funcionam as coisas. Então somos mais evoluídos de todos. Então eu tenho certeza que no espiritismo não tem nenhum fanático religioso, nenhum intolerante, nenhum perseguidor de irmão de fé que pensa diferente dele. No espiritismo é onde estão os mais evoluídos de todos, os mais iluminados. Lá não tem fanatismo, não tem extremismo religioso, não tem fundamentalismo, não tem nada disso, porque eles são extremamente evoluídos, eles têm uma consciência extremamente expandida. Afinal, eles conhecem da pluralidade dos mundos, eles conhecem sobre a reencarnação, eles conhecem sobre a lei de ação e reação, eles conhecem os seres primitivos de provas e expiações, regenerados, ditosos e celestes. Então, eles têm um conhecimento profundo da realidade do espírito. Então, eu tenho certeza que todos os espíritas, sem exceção, todos eles me amam profundamente, porque eles seguem todos os ensinamentos do Cristo, eles são extremamente evangelizados, eles são esclarecidos, eles pregam, eles vivem tudo o que eles pregam. O Evangelho segundo o Espiritismo não está só na cabeça deles, o Evangelho segundo o Espiritismo está todo no coração deles. Eu nem sei o porquê que eles estão encarnados na Terra. Eles já eram para estar no mundo ditoso, eram para estar todos em Júpiter, mas os espíritas estão encarnados aqui na Terra em missão, para ajudar no progresso desta humanidade tão sofrida, tão primitiva. Ah, agora eu entendi. Eles estão aqui se sacrificando para ajudar os irmãos menos adiantados. Afinal, todos os espíritas são extremamente adiantados. Eles não são preconceituosos. Eles não têm preconceito com os umbandistas. Eles não têm preconceito com os evangélicos. Afinal, os espíritas são iluminadíssimos. São os espíritas são os espíritos reencarnados que não têm problema nenhum com a religião na época da Inquisição. Tenho certeza que os espíritas não estão querendo transformar o espiritismo num catolicismo. Eu tenho certeza que os espíritas são evoluidíssimos. Eles têm, assim, uma luz que não cabe no corpo. Eles têm um quantum energético tão grande dentro deles, tão grande, que eles até suam sangue de tanto esforço que eles fazem para se manter nesse corpo físico tão denso. Eles não fazem magia negra com a mente quando alguém coloca um espelho na cara deles. Eles não fazem magia negra com a mente quando alguém pensa diferente deles. Eles são evoluidíssimos. Eles são muito adiantados. E eles nunca foram exilados de planeta nenhum para mundos primitivos. Nunca. Afinal, eles são perfeitos. Eles atingiram a angelitude. Eles são perfeitos intelectualmente e moralmente. São esclarecidíssimos. Evangelizados. Nossa, agora eu estou mais aliviado. Agora eu estou feliz. Eu acho que a minha missão acabou, Michele. Eu já posso voltar para o meu lugar de origem, porque os espíritas vão fazer tudo e eu não preciso fazer mais nada. Eu não sei nem por que eu estou aqui. Eu acho que eu estou aqui à toa. Eu acho que tem gente que vai entender o que eu acabei de dizer. Eu acho que tem gente que vai entender o porquê eu estou aqui, só para falar da perfeição dos espíritas. Eles são maravilhosos. Eu tenho certeza que depois desse vídeo eles vão sair daqui me amando ainda mais. Ainda mais, porque eles são amor puro. Eles são 10.000 vezes mais evoluídos do que Chico. A aura deles, nossa, a aura deles vai longe. 10.000 quilômetros de diâmetro. Afinal, eles têm todo o Evangelho segundo o Espiritismo, todo o Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos, nas suas 1000 e pouquinhas perguntas, diz todo o conhecimento do universo. Se diz todo o conhecimento do universo, então todos os espíritas viraram Deus. Porque o Livro dos Espíritos já fala de todo o conhecimento
do universo. Todo o conhecimento do universo está no Livro dos Espíritos. Então não precisamos aprender mais nada. Vamos ler as 1000 e tantas perguntas do Livro dos Espíritos. Quando as 1000 e tantas perguntas acabarem, nós voltamos para a pergunta número 1, que é Deus. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E continuamos da segunda, da terceira pergunta, terminamos as 1000 e tantas perguntas. Vamos voltar para a primeira pergunta, afinal, todo o conhecimento do universo está no Livro dos Espíritos. Então, quando acabar as 1000 e poucas perguntas, que definem Deus em 1000 e poucas perguntas, nós definimos Deus em 1000 e poucas perguntas, nós vamos voltar para a questão número 1 e vamos até a 1000 e pouquinho. Terminamos. Vamos voltar para a questão número 1. Afinal, todo o conhecimento do universo está ali. Vamos até 1000 e pouco. Terminamos. Vamos voltar para a questão número 1. E ficamos assim por toda a eternidade. Que maravilha! Que beleza! Nossa! Eu não sabia que evoluir era tão rápido. Vocês precisavam de um Pedro. Ele chegou. Muito obrigado. Fiquem com